Eu quero só deixar aqui, para quem ainda não conhece um pouco da história do Vencer para Vencer, a minha área de formação é a área jurídica. E há mais de 20 anos, quando eu ainda estava cursando, aliás, no primeiro ano da faculdade, surgiu uma oportunidade de fazer um curso de memorização, técnicas de memória, melhorar a retenção. E aquilo chamou a minha atenção e eu decidi então fazer. Foi a partir dessa experiência que eu tive a oportunidade, fui convidado para fazer um treinamento para poder dar aula. E inicialmente dando aula de memorização para as pessoas, ensinando como a gente melhora isso aqui, eu comecei a perceber que as pessoas tinham uma grande dificuldade em se manifestar, em falar. Desde o início, eu sempre procurei dar uma aula bastante dinâmica, interativa, sempre fiz questão dos meus alunos e alunas participarem. E eu comecei a reparar esse detalhe, as pessoas ficavam às vezes um pouco tímidas, envergonhadas para falar. Às vezes até aí na cadeira mesmo. Quando eu chamava aqui na frente, pronto. Aí, às vezes era um desespero. E comecei então a pensar, o porquê não ajudar as pessoas na parte da oratória e da comunicação? E também da inteligência emocional, porque as pessoas ficam geralmente bastante nervosas e tensas quando tem que se expor na frente de alguém. Foi a partir daí que começou a jornada, a trajetória com relação a curso de oratória e inteligência emocional. Como eu disse, isso já faz mais de 20 anos e quando eu e a Priscila decidimos sair daquela loucura que é São Paulo e virmos aqui para o interior, a gente já pensou, por que não levar esses assuntos, essas técnicas para as pessoas de lá? E foi a partir disso que surgiu, então, o embrião, a ideia do Vencer para Vencer. O Vencer, ele nasceu com esse propósito, de trazer para vocês conhecimento nessas áreas, que muitas vezes nós só temos acesso em cidades que ficam um pouco distantes ou até mesmo na capital. Um dia desses eu até ouvi uma pessoa dizer que teve que ir para São Paulo para fazer um treinamento de inteligência emocional, porque não encontrou nada por aqui. Eu tenho uma novidade, mas eu vou contar no final para vocês. Que além de oratória, além de inteligência emocional, tem mais algo que a gente vai trazer para todos nessa noite. Mas para isso, eu quero então fazer um primeiro exercício com vocês. Vamos lá? Eu vou entregar para vocês uma folha e eu vou pedir por enquanto para você não virar a folha. Não vire por enquanto. Chegou para todo mundo? Muito bem. Como é que vai ser esse exercício? Vamos lá, deixa eu explicar e aí a gente começa. Quando você virar essa folha, então você vai encontrar um texto que é sobre o tema e o assunto de hoje, metas e objetivos. O que eu vou pedir para você antes de você virar e começar? Cada um lê de um jeito. Então eu vou dar um exemplo. Tem pessoas que gostam de acompanhar a leitura com uma caneta ou com o dedo, já viu isso? Tem pessoas que têm esse hábito? Tudo bem. Tem pessoas que quando estão lendo, elas ficam, a gente chama de subvocalização. Você baixinho fica repetindo o que você está lendo, já viu isso? Não sei se você já ficou ao lado de alguém, parece que a pessoa está fazendo uma prece, né? Amém, não é assim? Mais ou menos isso. Então, cada um lê de um jeito. Então, eu quero que, do seu jeito, você leia esse texto. Mas espera aí, que eu só para eu ter uma ideia de como você lê, eu vou marcar um detalhe aqui. Vamos lá. Então, ok? Eu vou pedir para você, então, virar e começar essa leitura. Do seu jeito. Vamos lá? Ok. Parou. Onde você está? Para. Vira a folha de novo. Isso.
Daqui a pouco eu explico por que eu pedi para você parar. Minha pergunta é: conseguiu chegar até o final? Não? Até a metade, mais ou menos? Quase? Menos da metade? Menos da metade. Bom, primeira boa notícia, você é uma pessoa normal. Normal. E no final, então, eu explico por que a gente demora tanto para ler. E às vezes esquece da maior parte do que a gente leu. Vocês vão usar esse verso agora para anotar o que vocês quiserem. Quem já teve aula conosco sabe que o nosso estilo de aula, de palestra, como eu disse, é muito interativo e participativo. Então, gente, eu realmente peço que vocês participem comigo, que vocês falem, que vocês perguntem e que vocês anotem. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns slides, mas tudo que você quiser anotar, fique absolutamente à vontade. O maior motivo desse encontro da noite foi a maneira que nós, do Vencer, encontramos para dizer um muito obrigado e uma retribuição pela forma como nós fomos recebidos por vocês. A Priscila, inclusive, ela sempre faz questão de comentar que ela ficou impressionada. A Priscila, ela sempre foi de São Paulo. Eu vivi aqui quando eu era adolescente. Então, eu já conheço como é aqui, mas ela não sabia. E ela sempre comenta que ela ficou impressionada pela forma como as pessoas daqui acolhem. Como é o tratamento. É realmente muito diferente, se a gente comparar com uma grande cidade. Então, nós somos tão bem recebidos, e eu tenho aqui, inclusive, pessoas que já fizeram os nossos cursos, as nossas aulas. Essa é uma maneira de dizer o nosso muito obrigado por tudo que vocês já fizeram por nós nesse ano. Foi um ano muito especial mesmo. Mas vamos lá, o que você então quiser anotar aí, fique absolutamente à vontade. Eu quero fazer uma pergunta, e eu quero que você pense o seguinte. Tenta lembrar de algo que no ano passado você se propôs a conseguir ou a conquistar em 2025, nesse ano, mas não conseguiu. Pensa em qualquer coisa, pode ser qualquer área da vida. Pode ser na área pessoal, profissional, financeira, uma viagem, não importa. Mas quero que você tente lembrar algo que em 2024 você disse: ano que vem eu vou fazer, ano que vem eu vou conseguir, vou conquistar. E o ano está terminando e não aconteceu. Você consegue lembrar de algo? Consegue? Muito bem. Você consegue pensar por que será que não foi possível? Por que a gente decidiu falar desse assunto, gente, de metas e objetivos nessa época do ano? Então nós estamos terminando esse ano. É muito comum quando chega ao final, a pessoa tentar fazer um balanço. Alguém tem esse hábito? Sabe? Você tenta então fazer uma análise de tudo que você fez e o que não conseguiu fazer naquele ano. E mais, você tenta pensar no que você vai querer fazer e conquistar no ano seguinte. Inclusive, até os recados, as mensagens de Natal também são nesse sentido. As pessoas falam para você que todos os seus desejos, o quê? Se realizem ano que vem. Você fala, eu estou tentando, não é? Mas às vezes é difícil. Se eu voltar 5 anos, tenta lembrar, como é que você estava em 2020? Tenta lembrar. Pandemia, não é? Pandemia começou em 2019, 2020 ainda estava naquele auge ainda, muito forte. Tenta lembrar como é que você estava. Agora, faz uma comparação. Sua vida mudou muito em 5 anos? Ou nem tanto? Ou menos do que você gostaria?
5 anos já se passaram. E se eu fizer isso aqui, ó? E há 10 anos? Tenta lembrar? Ixi, aí precisa de memória, não é? Você consegue lembrar como é que você estava em 2015, há 10 anos atrás? É. Você mora na mesma casa, coisas que você conquistou nesses 10 anos, coisas que você perdeu, pessoas que chegaram na sua vida, outras que não estão mais. E aí você fala, William, mas 10 anos é muito tempo. Demora para passar. Eu vou dar um exemplo de como realmente o tempo está passando cada vez mais rápido. E essa impressão não é apenas uma impressão. Até hoje o pessoal brinca com aquela goleada que o Brasil levou de 7-1 da Alemanha. Lembram disso? Até hoje o pessoal às vezes ainda brinca, né? Aquele vexame. E o pior foi aqui no Brasil ainda. Você tem ideia de que ano foi isso? E parece que foi não muito tempo atrás. Foi em 2014, gente. Já faz 11 anos. Olha só, parece que foi há 2 ou 3. Como realmente o tempo passa muito rápido. Quando chega nessa época do ano, o que as pessoas costumam então fazer? Promessa, não é? Não é promessa? Promessa. Dia 1/1, eu vou mudar. Você é uma outra pessoa, não é? Ou é 1/1 ou é na segunda-feira. Já viu promessa de segunda? Segunda eu começo. Regime, então, é o que o povo mais faz de segunda. É promessa de regime. Perder peso, melhorar, praticar um esporte, fazer exercício e assim por diante. Aí chega na virada do ano, o que a pessoa faz para dar sorte? Vai lá na onda, no mar, não é? E dá lá, né? Quantos são? 7 pulinhos, pular 7 ondinhas. Aí veste branco para dar sorte e assim por diante. Pessoal, nada contra essas coisas, mas eu só quero que você entenda que o que faz com que você realmente fique mais próximo do que você deseja, não é bem isso. Não é bem isso. E mais, nessa noite a gente vai entender por que a maioria das pessoas, elas desejam muito, mas acabam realizando pouco. E poucas conseguem realmente chegar aonde querem. Na verdade e na prática, sabe como é que a gente age conosco mesmo? Muitas vezes a gente reclama tanto da classe política e a gente fala que quando é época de campanha, eles prometem muito, mas depois que se elegem, entregam pouco. Só que muitas vezes você acaba sendo um político de você mesmo. Você promete muita coisa para si mesmo, mas acaba entregando pouco. Por que será que a gente acaba fazendo isso? Vamos entender então nessa noite. Vamos lá? Então, pensa o que você vai querer conquistar e fazer no ano que vem, 2026. Uma delas é isso aí que você lembrou, que você não conseguiu nesse ano. Mas vamos um pouquinho adiante. E daqui a 5 anos? A minha pergunta é, como você vai querer estar? 5 anos? Vivo. É o primeiro. E se eu pedir para você fazer um exercício de imaginação e tentar projetar a sua vida daqui a 10 anos, em 2035? Se a gente se encontrar em 2035, como você vai querer estar? O que você vai poder me contar daqui a 10 anos? A partir de hoje? Pensa. Parece muito, né? Mas não é. Não é, gente. Vai passar rápido.
e você vai estar aqui. O que a gente mais tem, isso desde criança, são sonhos, não é? São sonhos. É por isso que quando chega nessa época do ano, você já começa a pensar todos os sonhos que você quer realizar no ano seguinte. Vamos lá então. Aqui começa o primeiro, entre aspas, problema. Por quê? A maioria das pessoas fica apenas no sonho. Pessoal, qualquer realização na sua vida, desde a menor que você puder imaginar até uma grande realização, tudo começa por um sonho. Se você pensar qualquer criação que existe hoje no universo, primeiro começou na mente de alguém. Começou um sonho de uma pessoa. O problema é ficar só no sonho. E é isso que a maioria faz. Mas não é nossa culpa, porque isso não é ensinado para ninguém. Alguém aqui na escola ou faculdade, para quem fez, você já teve uma aula de objetivo e meta? Não, né? Que estranho. Ficam nos cobrando sucesso, resultado, mas ninguém ensina como conseguir isso. Quando você tem um sonho, entenda que isso é diferente de ter o quê? Um objetivo. E também é diferente de ter metas. Já parou para pensar nisso? Muitas pessoas acreditam que são sinônimos. Na verdade, não. Tem uma diferença aqui entre esses três. Será que você saberia me dizer qual é essa diferença? Sonhos, objetivos e metas. Olha só que interessante. Principal característica de um sonho. Sonho é quando o que você deseja, o que você quer, está apenas no seu pensamento. Você tem um sonho. Como a gente falou agora há pouco, tudo começa realmente de um pensamento. Agora, por que fica difícil se você permanecer só no seu pensamento? Você tem ideia quantos pensamentos você tem por minuto? Por hora? Por dia? Eu trouxe os números para vocês. Isso aqui é resultado de pesquisas e estudos sobre o cérebro humano. Esse número que eu vou deixar para todos, ele pode variar um pouco para mais ou um pouco para menos. Mas na média é isso aqui. Em média, você tem 50 pensamentos por minuto. 50, em média. Por hora, você tem o quê? Cerca de 3.000 pensamentos. Às vezes se repetem. E em um dia são o quê? 70.000 pensamentos. Tem ideia do que é isso? Aí eu pergunto, se os seus sonhos ficarem só no seu pensamento, dá para imaginar a bagunça que isso fica? Gente, porque o nosso pensamento é assim mesmo. Nós pensamos inúmeras coisas todos os dias. É claro que aqui tem uma diferença entre o cérebro masculino e o cérebro feminino. Isso é fato. Verdade. Porque a mulher, ela consegue ter vários pensamentos ao mesmo instante. É uma coisa impressionante. Agora, como que é o cérebro do homem? Assim, é um pensamento por vez e às vezes está pensando nada, porque isso acontece. É verdade. O homem é a única criatura que consegue pensar em nada por um tempo. Acontece muito quando você observa aquele homem vendo televisão. Pode reparar. Às vezes está assim, ó.
Gente, o olhar está passando pelo aparelho, já viu isso? Se você perguntar o que está passando na televisão, o que está falando, nem tem ideia. Não tem ideia, porque não está pensando em nada. Pensando em nada. Então, mas a média é isso daqui. O nosso cérebro, gente, ele trabalha numa velocidade impressionante. Então, tudo que você deseja, entenda que se você permanecer só no seu pensamento, fica muito complicado. Eu não estou dizendo que você não vai conseguir. Imagina, muitos conseguem. Você já conseguiu realizar alguns sonhos porque você fez algo a mais. Mas é importante você começar então a entender que a primeira diferença e a primeira providência para você transformar um sonho em um objetivo, sabe qual é? Olha que bacana isso aqui. Primeira providência, você precisa anotar ou escrever isso, gente, em algum lugar. Eu já vou explicar por que isso faz diferença. E isso é comprovado de forma científica. Na verdade, é como se você fizesse o quê? Um registro do seu sonho. Isso. É um registro daquilo que você quer. Deixa eu explicar por que isso faz diferença e por que é importante. Olha que bacana isso aqui. Se vocês começarem a notar, tudo que é importante na sua vida ou no universo está escrito em algum lugar. Tudo que é realmente importante tem que ficar registrado. Vamos lá, pegar um exemplo de vocês. Quando você veio ao mundo, qual foi a primeira coisa que ficou registrado? O seu nascimento. O seu nascimento. Porque ele é importante. Um ser humano que não é registrado é como se ele não existisse. O seu registro implica em uma série de consequências. Inclusive, nós temos aqui advogados, inclusive consequências jurídicas. Quando você vai fazer um empréstimo, você está precisando de um dinheiro e você vai ao banco solicitar um empréstimo. Imagina a seguinte situação. O gerente daquele banco, mas é muito seu amigo, mas é aquela sua amiga assim de infância. Já que é seu amigo, sua amiga, como é que funciona? Você chega lá, fala assim, aí, estou precisando de 50 mil reais. Devolvo daqui a 6 meses. Esse seu grande amigo, essa sua grande amiga, vai te entregar os 50 e vai falar, tá tudo certo. A gente se conhece há tanto tempo, você fala, eu vi ontem você lá no lanche, para que eu vou ter que assinar alguma coisa? Aquilo vai ficar registrado em um contrato e você vai precisar assinar, porque aquilo é importante para o banco. Por isso que tem que estar registrado. Quando você chega nesse mundo, tem um registro. E quando você parte daqui, também tem que registrar, não tem? Tem que registrar a sua partida. E nesse meio tempo, entre a chegada e a partida, pode reparar, tudo que for realmente importante vai ficar anotado em algum lugar. Quem aqui é casado, se você já foi casado ou casada, quando você vai formalizar essa união, isso fica o quê? Registrado. E não só isso, você assina, não é? Assina. Pois é. É uma das poucas situações que você assina estando o quê? Em pé. Já reparou? Gente, cuidado. Assinar em pé, olha, geralmente dá ruim. Não assina em pé. Senta, leia direito, vê se é aquilo mesmo que você quer. Olha, porque assinar em pé, geralmente. Quando eu ministro essa palestra sobre metas e objetivos, eu sempre pergunto se alguém, não porque te ensinar, e sempre tem uma ou outra pessoa que tem já esse costume. Onde é que você
deve começar a anotar os seus sonhos. Pessoal, isso é muito particular. Então, você pode usar literalmente um papel, ou você pode anotar num bloco, no celular, no notebook, num tablet, onde você quiser. Mas é importante que você deixe isso registrado. Mas como é que a gente vai além? Como é que nós conseguimos transformar os seus objetivos em metas? Qual que é a diferença, então? O objetivo é um sonho registrado, anotado. Como é que você transforma em meta? E é aqui que começa a diferença das pessoas que realmente conseguem grandes resultados. Você precisa fazer o quê? Planejamento. Só o fato de escrever ajuda muito, mas escrever não é planejar. Planejar vai um pouco além. Como é que a gente consegue chegar nesse resultado? Organizar os objetivos. Eles já estão escritos, só que não pode ficar de qualquer jeito. Você precisa organizar. Como é que você organiza algo? Primeiro, colocando o quê? Você já percebeu que tudo, absolutamente tudo na vida tem um prazo de validade, não é? Começando o quê? Por nós, não é verdade? Mas tudo tem um prazo de validade. A minha pergunta para você é a seguinte: aquilo que eu perguntei no início, o que você queria ter realizado esse ano e não conseguiu, e isso aí que você pensou, a minha pergunta agora é a seguinte: se você não conseguir também no ano que vem, 2026, se você conseguir realizar isso só daqui a 20 anos, vai ter o mesmo efeito para você? Provavelmente não. Dependendo do que você pensou, daqui a 20 anos nem vai ter mais utilidade o serventia. Você fala, agora para mim não preciso mais. Eu precisava lá atrás disso aqui. Então, é importante aprender a colocar prazo, porque você precisa estipular um período, um tempo que isso precisa acontecer para você. Além de colocar alguns prazos, você deve começar a separar o que você deseja por áreas, porque geralmente a pessoa deixa uma bagunça total. E você precisa dividir em áreas. Você tem a sua área profissional, financeira, área de saúde, familiar, espiritual e assim por diante. Daqui a pouco eu vou detalhar um pouco mais sobre isso. Mas é muito importante que você separe também por áreas. Só um detalhe importante aqui. Essa parte de metas, só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala de inteligência emocional, inclusive para quem estava na Regis no começo do ano, quando a gente esteve lá ministrando uma palestra sobre esse assunto, apenas para relembrar, inteligência emocional, ela se baseia em 4 pilares, a gente chama de 4 pilares, ou 4 pontos principais. Então, o primeiro é autoconhecimento. Você precisa ser uma pessoa melhor autoconhecida, você precisa começar a se entender melhor para melhorar a sua inteligência emocional. Segundo pilar é o autocontrole. Você precisa começar a aprender a reagir diferente com as coisas que lhe acontecem. O terceiro ponto e terceiro pilar é a automotivação. Como aprender a ser uma pessoa automotivada. E o último ponto, o pilar, é o gerenciamento de relacionamentos, administração de relacionamentos. Como a gente aprende a lidar com todos os tipos de pessoas. Por que eu estou comentando isso, gente? Quem já fez, inclusive, o treinamento de inteligência emocional conosco, eu sempre digo que inteligência emocional é um assunto tão importante e tão apaixonante, e ele é muito vasto. Essa parte de metas é só do terceiro pilar, a automotivação. Então, só para você entender, quando a gente ensina a automotivação para as pessoas, necessariamente nós precisamos entrar nesse assunto aqui. E aí a gente vai detalhar bastante nessa noite. Para quem não teve oportunidade
de aprender e de ouvir sobre inteligência emocional, fica o nosso convite desde já. Se você puder, participe, aprenda, porque você vai utilizar muito na sua vida. É um assunto cada vez mais importante. E, por fim, você precisa estabelecer um plano de ação. Um plano de ação. Ou seja, como é que você vai conseguir, o que você vai precisar fazer para atingir as suas metas, nos prazos que você colocou e as áreas que você determinou. É fundamental você ter um plano de ação, porque senão você não sabe nem por onde começar, você às vezes não tem ideia de tudo que você vai precisar para atingir aquilo que você precisa. William, prova para mim que isso pode fazer diferença. O fato de você não ter apenas sonhos, mas transformar em objetivos e os objetivos em metas. Pessoal, existem vários estudos a respeito disso, mas eu quero deixar para vocês um dos mais importantes e relevantes que foi realizado nessa universidade muito conhecida, que todos aqui já ouviram falar, a famosa Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. O que aconteceu e o que essa universidade fez? Olha que interessante isso aqui. No ano de 1979, guarde aí, a direção da universidade foi entrevistar todos os formandos daquele ano, 79, todos, de todos os cursos. Olha só, a pergunta era: você que está terminando a faculdade, tem toda uma vida pela frente, você tem metas claras, escritas e com prazo, com planejamento do que você vai querer realizar na sua vida e conquistar? Essa era basicamente a pergunta para todos aqueles formandos. Vou mostrar para vocês o resultado. 85% disse: o que eu penso em fazer, o que eu desejo, está apenas no meu pensamento. Ou seja, 85% tinham apenas sonhos. 12% apenas disse: não, eu sei o que eu quero e eu também já tenho o hábito de anotar, de escrever, de registrar. E apenas 3% disse: eu sei exatamente o que eu quero, está não apenas anotado, mas eu tenho todo um planejamento de como conseguir isso. Só 3%. O que a universidade fez? Ela guardou todos esses dados, essas informações e, olha só isso aqui. Em 1989, 10 anos depois, eles voltaram para conversar e entrevistar as mesmas pessoas. Olha o resultado. Primeiro, aqueles 12% que uma década atrás tinha anotado, só o fato de ter escrito o que queria, o que eles descobriram? Que esses 12%, eles ganhavam, em média, o dobro dos 85%. Gente, isso é impressionante. 12% ter o dobro da renda de 85%. É muita coisa. É muita coisa. Não por coincidência, eram os 12% que já tinham escrito e anotado o que queriam realizar e conquistar 10 anos atrás. Mas se você ficou impressionado com esse resultado, eu vou te dar o próximo, que é em relação aos 3%. Pasmem. Eles descobriram que aqueles 3% que tinham um planejamento de vida 10 anos depois, a renda dos 3%, gente, era em média 10 vezes mais do que os 97 restantes. Tem ideia do que é isso? Gente, aí não é o dobro, é 10 vezes. É muita coisa. E justamente os 3% que há uma década tinham já feito um planejamento
para a vida. Eu fiz questão de trazer esse estudo e essa pesquisa de Harvard para realmente mostrar para vocês que o fato de você anotar, registrar e tentar fazer um planejamento pode fazer muita diferença na sua vida. E aí, gente, não importa a idade que você tem hoje. A gente tem aqui hoje na plateia desde pessoas muito jovens até pessoas que já estão aposentadas, mas não importa. Não faz diferença. Porque isso serve para qualquer fase da vida. E você pode e deve usar para qualquer área. Tudo que você ainda deseja fazer. E eu espero que você deseje ainda fazer muita coisa. Porque dá. Como é que a gente faz esse planejamento? Olha, eu vou deixar aqui algumas sugestões para vocês. E isso que eu trouxe nessa noite é baseado em toda a minha experiência, gente, de mais de 2 décadas ensinando pessoas. Mas é claro que você pode e deve dar o seu toque pessoal, a forma que você achar melhor para ajustar. Mas o esqueleto, a base, está aqui. Como é que você então estabelece esses prazos? Vamos lá. Minha sugestão é a seguinte. Primeiro, pense nas suas metas de curto prazo. Então, olha, vamos pegar hoje, estamos aqui praticamente no meio de dezembro de 2025. Pense o seguinte, olha, em dezembro de 2026, o que você vai querer que esteja diferente na sua vida? Então, metas de curto prazo é tudo aquilo que você vai querer conquistar, realizar ou adquirir, fazer, num prazo de 1 a 12 meses. 1 a 12 meses. Curto prazo. Depois, você precisa pensar em algumas metas de médio prazo. O que a gente chama de médio prazo? Tudo aquilo que você vai querer conquistar ou realizar num período de 1 a 5 anos. Então, aquele exercício que nós fizemos agora há pouco de raciocínio. Em 2030, quando chegar 2030, o que você vai querer que esteja diferente na sua vida? Essas são suas metas de médio prazo. E é interessante você pensar em metas de longo prazo. Metas de longo prazo, tudo aquilo que você vai querer conquistar, realizar, num período de 5 até 10 anos. Então, quando nós nos encontrarmos em 2035 e eu olhar para você e perguntar, e aí, o que está de diferente? Essas são as suas metas de longo prazo. William, tem que ser exatamente assim? Não. Então, eu vou dar uma alternativa. Se você se assustar muito com 10 anos, se você achar que é muito, não tem problema. Minha sugestão é, curto prazo é sempre esse prazo. É 1 a 12 meses, é 1 ano. Médio prazo, você pode colocar de 1 a 3 anos. De 1 a 3 anos seriam então as de médio prazo. E as de longo prazo, você pode colocar então de 5 anos. Pronto. Se você achar que é mais fácil, fica uma sugestão, uma alternativa. Então, o que eu vou pedir? Para você colocar aí nesse papel, da forma como está aqui, ó. Coloca curto prazo, médio prazo e longo prazo numa linha horizontal, que a gente vai fazer aqui um rápido exercício daqui a pouco. Escreve então, curto prazo, médio prazo e longo prazo, da forma como está aqui. Muito bem. Então, o que é o planejamento e organização? Inicialmente, você colocar um prazo. Gente, só algumas observações. Esse prazo aqui, obviamente, não é uma data específica. Claro que não é isso. É um prazo médio. Então, é claro que uma meta não é você colocar dia, mês, não é isso.
mas é você colocar aí mais ou menos o ano, ou pode ser até o mês, mas mais o ano que você vai querer então conquistar aquilo. E as áreas? Você precisa então dividir em áreas. Então o que eu vou pedir aí no papel, para depois ficar mais fácil para você? Os prazos estão na horizontal, as áreas eu vou pedir para você escrever aqui, ó, na vertical, porque depois a gente vai preencher alguns aqui. Então aqui, ó. Vamos lá. Primeira área. Essa aqui. Saúde. Eu sei que pode parecer egoísmo, mas você vai entender o que eu vou falar. Gente, se você não estiver bem, você não consegue ajudar ninguém. Eu sei que você quer fazer a diferença, inclusive na vida de pessoas que você ama, na sua família. Se você não está bem, fica muito difícil. Por isso que as metas de saúde, elas são tão importantes e primordiais. Não adianta você querer ajudar alguém se você está precisando de ajuda. E aqui nessa área, eu vou dividir em dois. Saúde física e saúde emocional. Emocional. As duas. Física e emocional. Daqui a pouco eu dou alguns exemplos do que seriam, então, metas de saúde física e emocional. Mas só para fazer um rápido comentário com vocês, de como a nossa sociedade realmente está doente emocionalmente. Essa semana, eu vi um caso de uma pessoa que entrou com um processo, uma ação judicial de danos morais, porque a pizzaria mandou, ele pediu uma pizza meio a meio, 2 sabores. A pizza errou metade, um dos sabores só errado. Ele entrou com processo. Valor da pizza, R$ 59,99. Ele processou por R$60, metade de uma pizza que não chegou certo. Então a gente começa a pensar, quando nós chegamos nesse nível, tem alguma coisa que precisa ser feito, que isso não é normal. Mas enfim. Cuidou da sua saúde física e mental, aí qual que é a próxima área? A familiar. A familiar. São as pessoas realmente que fazem diferença na sua vida. E essas você precisa cuidar. E não inverta essa ordem da próxima que eu vou colocar. Suas metas familiares têm que estar à frente das suas metas, o quê? Profissionais. Porque se você inverter essa ordem, eu garanto que mais cedo ou mais tarde você vai ter problemas. E uma quarta sugestão diária, também muito importante, é a parte o quê? Organização financeira. Sim, muito importante. Organizar e estabelecer metas financeiras. Como eu disse, isso aqui são sugestões. Você pode até pensar em outras áreas, se você quiser. Mas as principais são essas aqui. Então vamos lá, você então escreveu curto, médio e longo prazo, você colocou as áreas na vertical. O que eu vou pedir agora para a gente fazer mais um pouco de exercício? Essa meta, lá no começo que você se lembrou, que você não conseguiu esse ano e você vai querer realizar no ano que vem, tenta pensar o seguinte, qual dessas 4 áreas seria essa meta? Eu vou pedir para você escrever no curto prazo, ó. Então, daqui a até 12 meses, você vai querer realizar. Então, escreve aí. Você não vai ter que mostrar isso para mim e nem para ninguém. Você vai levar isso para sua casa. Então, fique absolutamente à vontade. Mas em que área, no curto prazo, essa meta que você tinha e que você não conseguiu realizar esse ano? Vamos lá. E aí, então, ficaram 3 áreas. Será que você consegue pensar em mais 3 metas para o ano que vem? Cada uma de uma área? Será que você conseguiria escrever aí? Só para a gente começar a adquirir esse novo hábito. Pensa aí, ó, até dezembro
de 2026? O que você queria conquistar na família, na parte profissional e também na parte financeira? Daqui a pouco eu vou dar alguns exemplos reais que eu já vivenciei e muita história até emocionante e impactante que nós já testemunhamos quando a pessoa começa com esse novo hábito. Colocou aí? Gente, sem colar, viu? Tem gente que quer colar meta, já viu isso? Aí a pessoa é tão acostumada com isso na escola, mas meta não é para colar. Muito bom. Agora, olha só. Eu disse que isso aqui você vai levar para sua casa e aqui a gente só está dando um pontapé inicial nesse novo hábito. Mas eu pergunto, se alguém aqui, de algum jeito, já tem ou já tinha esse hábito de colocar um prazo, estabelecer uma meta, eu só quero que você me confirme para os outros acreditarem que isso acontece. Isso aqui, pessoal, tem um poder tão grande que muitas metas que você coloca num certo prazo acabam acontecendo o quê? Antes. Olha, tá vendo? Quem já fez, já passou por isso. Isso é real, é impressionante. Como isso faz diferença? Pode perguntar para quem já fez, ó. Vocês são testemunhas. Alguns cuidados que você deve ter. Isso aqui, gente, é muito pessoal. Então você não vai ficar mostrando isso para ninguém. Isso é seu. Agora, estabelecer metas tem que ser um hábito para direcionar a sua vida, não para te escravizar. Presta atenção nisso. Por quê? Porque eu já tive aluno e aluna que começa a querer ficar olhando isso todo dia. Não é todo dia. Não. Eu quero que você, quando você tiver um tempo na sua casa, ou um lugar que para você seja tranquilo, mas eu vou pedir que você tente separar um momento que você está em silêncio, sem ninguém atrapalhar. E eu vou pedir que, com carinho, você pense realmente em algumas metas de médio prazo, de longo prazo. Colocou? Você mesmo vai encontrar qual é o período com que você vai fazer revisões. Então, vou dar alguns exemplos. Já tive aluno e aluna que pegava para revisar, por exemplo, uma vez por mês. Sabe quando você pega para dar uma olhada de novo e falar, deixa eu ver se eu estou indo no caminho certo. Uma vez por mês. Também já tive aluno que pegava a cada 2 meses. Mas também já tive gente que pegava a cada 15 dias. Tá tudo bem, mas você vai encontrar a sua periodicidade. Qual que é o intervalo que para você ficar melhor? Não existe uma regra para isso. Repito, o importante é você não ficar vendo isso todo dia. Porque além de ficar refém da sua própria meta, você vai começar a ficar ansioso ou ansiosa. E obviamente a ideia não é essa, pelo contrário. É você ser uma pessoa que tem um norte, você sabe para onde você está indo e o porquê que você está fazendo sacrifícios e passando, às vezes, por algumas dificuldades. Você sabe exatamente o porquê. Geralmente, as pessoas elas vivem sem meta nenhuma. Nenhuma. A maioria das pessoas vive sem nenhuma meta, sem nenhum objetivo. E na prática, gente, sabe o que acontece? É como aquela pessoa que entrou em um elevador e a ascensorista perguntou qual o andar. A pessoa disse assim, tanto faz, já entrei no prédio errado mesmo. Tem gente que vive mais ou menos assim. A pessoa não sabe nem o que está fazendo aqui. A pessoa vive um dia após o outro do mesmo jeito. Ela acorda, ela vai fazer as atividades dela, ela almoça, faz mais atividades, depois ela janta e vai dormir. E no dia seguinte, a mesma coisa. É por isso que a gente ensina inteligência emocional
que uma pessoa que começa a ter isso daqui, ela aprende a ser alguém automotivado, que é diferente de motivação. Quando se fala de motivação, é algo externo, que não depende de você. Agora, a automotivação é o que você tem aqui. É o que você estabelece na sua vida. E isso faz toda a diferença. E o plano de ação? Como é que você, então, você escreveu as suas metas, você colocou em áreas e dividiu por prazos. Qual que é o próximo passo que você vai fazer? Você vai, então, estabelecer um plano de ação. Como funciona isso? Você vai responder a 4 perguntas para você mesmo, hein? 4. Primeiro, o que você quer ou o que você precisa? Gente, às vezes a meta é um desejo, você quer aquilo. Ou às vezes é uma necessidade, você precisa daquilo. Então, primeiro, responda isso. O que você quer? Segundo passo do plano de ação, você precisa responder para si mesmo o quê? Por que você quer ou precisa daquilo? Ou seja, qual é o motivo, qual é a razão que você quer aquilo? Daqui a pouco eu volto nesse aqui porque ele é muito importante e eu vou explicar o porquê. Terceiro passo do plano de ação, que a gente acabou de falar. Quando você quer ou quando você precisa colocar um tempo, um prazo médio para acontecer. E por fim, como você vai chegar lá? Como conseguir aquilo? É aqui que você começa a estabelecer o quê? O que muitas pessoas não têm? Prioridades. Aqui começa a fazer a diferença. Pergunta muito comum das pessoas. William, qual dessas 4 perguntas é a mais importante? Não existe uma pergunta mais importante dessas 4, mas eu quero só chamar atenção para a segunda. Gente, você precisa ter em mente o motivo pelo qual você vai realmente lutar por essa meta. Sabe por quê? Porque se você não estabelecer para si mesmo a razão pela qual você vai lutar por isso, sabe o que começa a acontecer? As dificuldades vêm, as adversidades, e você desanima. Mas sabe por quê? Porque esse porquê, a razão, o motivo não está muito claro ainda. Você tem que começar a pensar exatamente por que você quer ou precisa disso. É forte o suficiente? Se for, eu te garanto, você vai enfrentar tempestades, mas ainda assim você vai chegar lá. Mas tem que ter um porquê, porque sem motivo você vai acabar sucumbindo. A vida real, o dia a dia, a rotina, ela acaba nos sugando e tirando os nossos sonhos. Então isso precisa estar muito claro. Por quê? Por que você precisa emagrecer? Você tem que estabelecer isso. A meta de saúde, por exemplo. E as prioridades? A partir do momento que você responde essas 4 perguntas para si mesmo, você começa, inclusive, a ter prioridades diferentes. E aí você começa a arrumar tempo aonde você achava que não tinha. Porque as suas prioridades mudam. É claro, pessoal, que tudo isso daqui, ele pode e deve mudar de acordo com a sua fase de vida. Vou dar um exemplo. Se você conversar com um jovem, alguém muito jovem, geralmente a prioridade para o jovem é o quê? Ganhar dinheiro, normal. Quando você chega mais na fase adulta, pode perceber, a nossa prioridade já muda. Muitas vezes você já conquistou algumas coisas que você queria, mas na fase adulta, às vezes a prioridade é ter o quê? Reconhecimento. Isso faz muita diferença na fase adulta. Você ser reconhecido naquilo. Chega numa fase mais avançada, a prioridade muitas vezes passa a ser o quê? Ter saúde. Dinheiro não é mais tão importante, reconhecimento você não precisa mais, mas saúde faz toda a diferença.
Então perceba que isso aqui, obviamente, vai mudar dependendo da sua fase de vida. E tem que mudar. Isso aqui, pessoal, não é algo estático, fixo. Ele vai variando. As metas, elas têm algumas características. E isso é importante, porque senão você acaba se auto-sabotando sem perceber. Quais são as características de uma boa meta? Primeiro, a meta tem que ser o quê? Pessoal. Então, olha só. Deixa eu contar aqui um segredo que ninguém sabe. A minha mãe tinha um sonho de ver o filho médico. Ela dizia, ai, imagina você todo de branquinho, olha isso, que bonitinho. Só que era um sonho dela. Medicina nunca me atraiu. Meta tem que ser pessoal, tem que ser algo que mexa com você. Eu já encontrei, em todos esses anos aqui, ministrando as aulas e as palestras, muitas pessoas que, por exemplo, profissionalmente, acabaram tentando realizar o sonho de quem? Do pai ou da mãe, ou do avô. Mas não era dela. Quando você coloca uma meta que não é sua, dificilmente você vai encontrar ânimo e energia para conseguir. Porque aquilo tem que ser de dentro. O que te anima, o que te motiva, tem que ser pessoal. Isso não significa que você não pode colocar uma meta para você ajudar uma pessoa que você ama. É diferente de alguém que queria que você fosse alguma coisa. Então, por exemplo, quem tem filhos aqui pequenos, você estabeleceu uma meta de fazer uma reserva financeira ou uma previdência para você pagar a faculdade do seu filho daqui a 10, 15, 20 anos. Não é uma meta para você, individualmente, mas é para alguém que você ama muito. E isso anima. Isso realmente te dá energia. Mas tem que ser pessoal. O que mais? A meta tem que ser o quê? Específica. Vou dar um exemplo, alguns exemplos de uma meta genérica. Você coloca aí no curto prazo, por exemplo, emagrecer. Emagrecer é uma meta? É uma meta. O único problema é que ela não é o quê? Específica. E aí o que acontece? Se você perde 500 gramas, o que o cérebro entende? Que você atingiu? A meta, é verdade. E o nosso cérebro trabalha assim. Você estabeleceu, você queria emagrecer 500 gramas ou 1 quilo, está cumprida a meta. Mas será que é só isso que você precisava ou queria? Não. Então você precisa ser o mais específico possível. Até dezembro de 2026, qual o peso que você gostaria de estar? Isso é uma meta específica. Um outro exemplo de meta, acontece muito com pessoas mais jovens. A pessoa escreve assim, ser bem-sucedido. Ser bem-sucedido é uma meta? É uma meta. Qual que é o problema? Ela não é o quê? Ela não é específica. Ela é genérica demais. Para você, o que é ser uma pessoa bem-sucedida? Você precisa especificar. Eu vou dar alguns exemplos. Para você, de acordo com a sua referência, uma pessoa bem-sucedida, o que ela precisa ter ou conquistar para que você então considere bem-sucedido? Repito, isso é muito pessoal. Não existe uma regra, mas você precisa ser específico. Quem aqui tem empresa? Quem aqui é empreendedor? Um outro exemplo de meta. A pessoa coloca assim, aumentar o faturamento. É uma meta, mas ela é genérica. Quantos por cento ou quanto de faturamento você precisa? Quanto você quer aumentar? Você tem que colocar isso de forma especificada. Então,
essa parte aqui, ela é tão importante quanto a meta ser pessoal. Quanto mais você puder ser específico, melhor. O que mais que a meta tem que ser? A meta tem que ser o quê? Realista. Vou dar um exemplo. Não mentir. Desde criança, eu sempre gostei muito de praticar esporte. Muito, muito. E já pratiquei vários. Mas, olha, a Priscila já começa já. Como vocês já devem ter percebido, eu sei que não é muito assim evidente, mas né, a minha estrutura, eu sei que não fica assim muito na cara, mas repara melhor, a minha estrutura. Então, por exemplo, um dos esportes realmente que eu adoro, que me encanta é vôlei. É sério. Eu pergunto para você com toda sinceridade, será que daria para eu colocar uma meta, por exemplo, de eu ser jogador de vôlei? Será que seria uma meta realista? Por mais que eu adore o esporte. Vou falar um outro esporte que eu também sou apaixonado, inclusive antes de vir para cá, eu pratiquei por uns anos, que é tênis. Olha só, eu estou prestes a completar 52 anos de idade. Vamos imaginar o seguinte, que eu colocasse na minha meta disputar a final de Roland Garros, que é um dos maiores torneios do tênis profissional. Nunca fui profissional de tênis. A minha habilidade, por mais que eu tenha treinado, ela é uma habilidade que chega quase a zero, porque é terrível. Será que é uma meta realista? Ontem eu estava assistindo, inclusive, a um jogo, e um dos jogadores, inclusive, é o atual número 1 do ranking. E num certo momento do jogo, o narrador, o locutor, fez um comentário, falou assim, olha, o fulano, número 1, começou a jogar com 4 anos de idade. Falei, meu Deus do céu, eu acho que eu não vou conseguir chegar. 4 anos de idade. Gente, eu estou aqui dando esses exemplos pessoais e brincando com vocês, porque se você não for realista nas suas metas, você vai acabar se frustrando. Ser realista é você ser razoável. É você levar em consideração todo o contexto que envolve você mesmo. Então, você pode adorar alguma coisa, mas será que você tem condições, por mais que você se esforce, não é questão de energia ou de entrega, não, é uma questão de contexto. Agora, eu posso colocar uma meta, por exemplo, de médio prazo, longo prazo, de estar em Roland Garros para assistir a uma final? Isso eu poderia, uma meta bem realista. Se eu economizar, fizer todo um planejamento, é possível. Mas eu estar lá jogando é completamente fora da realidade. Vou dar um outro exemplo que muitas pessoas colocam. A pessoa vai colocar uma meta financeira. Aí ela vai lá na curto prazo, 1 a 12 meses, e ela põe juntar 50 mil reais. Estou dando um exemplo aqui. Só que tem um detalhe, é uma meta realista? Depende da sua situação atual. Se você hoje está endividado e ganha 2 salários mínimos, você colocar uma meta de juntar 50 mil reais em um ano pode não ser muito o quê? Realista. Gente, isso é diferente de ser otimista. Mas você precisa sempre, repito, considerar um contexto. É muito mais plausível e palpável você então pegar a curto prazo e colocar uma meta de quitar as suas dívidas. Aí sim. E juntar os 50 mil em 2 anos ou em 3 anos. Mas primeiro você quitar as dívidas que você tem. Aí sim. Isso funciona. Então, meta realista é isso. É você sempre considerar o seu contexto atual. A partir daí, então, você estabelecer o que é razoável e aquilo que foge totalmente
do que pode parecer plausível. E, como a gente já aprendeu, a meta tem que ser temporal. Então, você tem que sempre situá-la em algum tempo, em algum prazo. Pessoal, específica, realista e temporal. Essas são as 4 características de uma boa meta. Para você lembrar, fazer um exercício aqui de memorização. Para quem tem em casa ou gosta de pet, algum bichinho de estimação, é só você lembrar do seu pet dando ré. Coloca um R, pensa no cachorrinho andando de ré, lembra de PERT. Para você lembrar, então, as características. Meta tem que ser PERT. Pessoal, específica, realista e temporal. PERT. William, mas que ridículo pensar no meu cachorro dando ré. Pois é, você não vai mais esquecer essa imagem. Por isso que a memória guarda. Tudo que é divertido e foge do comum. Foge do habitual. Eu só pedi licença para dar um último exemplo pessoal de como isso aqui realmente pode mudar, gente, de verdade. Uma realidade ou uma história de vida. Quando eu fui embora para São Paulo, eu já era concursado, mas ainda não na minha área, na área jurídica. E eu queria muito conseguir ser aprovado no concurso na minha área. Então, eu estabeleci o quê? Qual o concurso que eu queria passar? Estabeleci Tribunal de Justiça, que era realmente o meu grande objetivo. O porquê? Só para fazer um testemunho pessoal aqui. E aí você vai entender, como eu falei, é muito pessoal. Naquela época, eu já trabalhava, como eu disse, estudava, mas não conseguia me sustentar totalmente com os meus próprios recursos. Então, depender, ainda que fosse um pouco dos meus pais, me incomodava muito. Mas isso é pessoal. Então, a minha motivação era realmente conseguir ser totalmente independente. Então, o meu porquê. E aí eu coloquei um prazo. Eu preciso passar nesse concurso. Eu preciso passar no próximo que vai ter. Estabeleci então um prazo, uma data média. E aí o como. Olha que interessante. Trabalhava o dia inteiro, estudava à noite, e eu sabia que quando você presta um concurso, você acaba concorrendo com pessoas que têm o privilégio de poder estudar o quê? Um dia inteiro. Um dia inteiro. Mas ao invés de eu ficar concentrado nas minhas desvantagens, eu comecei a pensar, o que eu posso fazer para ter alguma vantagem sobre essas pessoas? Olha que interessante. Por isso que o seu pensamento muda quando você começa a ter metas. O seu cérebro, gente, automaticamente, ele começa a encontrar soluções ou alternativas. Mas é porque agora você tem meta. Não é apenas um sonho vago. Por isso que eu decidi fazer aquele curso que eu comentei no início, de memorização. Falei, pode ter muita gente que fica estudando o dia inteiro, mas a maioria não tem técnicas de memorização. E se isso aí me ajudar? Pronto. Olha só. Então, só para deixar um exemplo pessoal de como isso realmente pode fazer muita diferença na sua vida. Depois do PERT, o que nós precisamos para iniciarmos esse novo hábito das metas é mudar algumas o quê? Atitudes. Tudo depende da nossa atitude. Desde as pequenas. Que tipo de atitude a gente pode e deve começar a mudar a partir dessa noite? Coisas simples, mas que vão fazer diferença no final para você atingir ou conquistar aquilo que você quer. Mudar o quê? Alguns hábitos. Pessoal, o ser humano é uma criatura de hábitos, bons e ruins. O que a gente precisa é tentar mudar alguns. E é a partir de algumas mudanças de hábito que você começa a ficar mais próximo também das suas metas. E que
tipos de hábitos a gente pode mudar? O primeiro deles, e eu sempre friso isso, inclusive para quem já teve aula comigo, é você colocar disciplina no que você faz. Deixa eu explicar rapidinho o que é isso. Eu tive a oportunidade, por um breve período, mas foi uma experiência muito gratificante, de ensinar técnicas de estudo e memorização em concursos públicos, em cursinhos que preparavam pessoas para prestar concurso. E uma coisa que eu sempre dizia para os meus alunos e alunas nesses cursinhos é: o que faz você chegar na frente num concurso é a sua o quê? Disciplina para estudar. E aí eu dava um exemplo. Se você estudar 1 hora de segunda a sexta, acredite, você vai ter um resultado melhor do que uma pessoa que estuda 5 horas no final de semana. É verdade. William, mas o tempo é o mesmo. Eu sei, mas é a forma como você faz é que difere. Disciplina é isso. É você tentar fazer um pouco por dia. Um pouco por dia. Leitura se encaixa muito nisso. Eu não sei o quanto você lê, se você gosta ou não gosta, mas a leitura é um hábito de disciplina. É melhor, gente, você começar a ler 10 minutos por dia, do que você tentar pegar num domingo ou no sábado e ficar meia hora ou 40 minutos. Principalmente se você ainda não tem um hábito. Então, disciplina é exatamente esse novo hábito. Um pouco por dia e daqui a pouco você está fazendo naturalmente, sem perceber. Conseguir sem nenhuma dificuldade? Não. Não. As metas direcionam você e vão te lembrar o porquê que você acorda todo dia e sai da cama. Mas toda dificuldade que você continuar encontrando é muito importante que você mude uma outra atitude, que é persistência. É muito raro, e preste atenção nisso, é muito raro qualquer coisa que você tentar fazer uma primeira vez, você conseguir. Você fazer bem feito. Geralmente não funciona assim. Para que você consiga um resultado excelente, você precisa ter o quê? Persistência. William, mas para mim é difícil. Deixa eu provar que você já tem isso daqui e você tem isso muito forte em você. Sabe qual é o exemplo? Olha só. Você passou por um processo em que precisou usar muito isso. Eu sei que faz algum tempo, então pode ser que você não se lembre. Mas, se você não se lembrar do seu caso, não tem problema. É só observar uma criança que esteja passando por esse processo que eu vou comentar. Sabe qual é uma das coisas mais difíceis para o ser humano durante toda a vida? É o processo de aprender a andar. Andar. Para você hoje é muito simples, mas você não tem ideia do quão complexo é para o cérebro a coordenação de andar. Eu sei que não faz muito tempo que aconteceu com você, né? Peço, João, pouco tempo, alguns anos aí atrás, mas enfim. Observe uma criança se você puder. É muito complicado aprender a andar. Mas olha como você foi persistente. Sabe por quê? Isso faz parte do seu DNA, de verdade. Você imaginou se você tivesse desistido de aprender a andar? Você tentou umas 2, 3 vezes e falou, me cansei. Imaginou você chegando nessa palestra hoje carregado? Mas por que você está trazendo ele? Porque ele desistiu de andar. Então ficou assim, o resto da vida. Tem que carregar. Você não desistiu. Persistência é isso. É você entender que dificilmente você vai acertar de primeira. Persistência é você tentar uma outra vez, mas de uma forma um pouco diferente. William, mas por que de uma forma um pouco diferente? Porque se você continuar tentando fazer do mesmo jeito, isso não é persistência, isso é teimosia. E essa é a diferença. Tem pessoas que são teimosas. Já viu aquela pessoa que fala assim, mas eu vou conseguir. Mas aí não vou desistir. Ok.
Mas se você está fazendo do mesmo jeito, você não está sendo persistente, você está sendo teimoso. Fazer algo do mesmo jeito, provavelmente você vai ter o mesmo resultado. Você precisa mudar, às vezes um pouco só. Não precisa fazer nenhuma revolução. Às vezes uma pequena mudança de rota, lembre-se do avião. Uma pequena mudança de grau, você já vai para um outro caminho, um resultado bem diferente. Uma vez eu tive um aluno, a gente ouve cada pérola em sala de aula. Uma vez eu tive um aluno que falou assim, não, William, eu sou assim, não dá certo, eu já mudo. Ele falou, ó, uma vez eu mudei 360 graus. Eu falei, então voltou ao mesmo lugar, né? 360, mas como? Você volta ao mesmo lugar. Não é isso. É você às vezes fazer um pequeno ajuste. Para ir finalizando aqui, sempre entender, para você chegar mais próximo das suas metas, a diferença entre fazer o que é possível e fazer o que for necessário. Guarde essa diferença, porque ela é muito importante. Pode prestar atenção no que as pessoas falam. A maioria diz assim, mas eu fiz tudo o que era possível. Pois é. Sabe por que às vezes você não atingiu uma meta? É porque você não fez o que era necessário. Você não fez o que era necessário. Será que você está fazendo o que é necessário para você conseguir o que você quer? Ou apenas o que é possível? Gente, para você ficar em paz com você mesmo, quando você estabelecer uma meta, você precisa sempre pensar o seguinte: tudo que era necessário, que estava ao meu alcance, eu fiz. Se não aconteceu, você não tem controle sobre aquilo que não é humano. Vou dar um exemplo prático para vocês. Eu não sei se alguém aqui já pensou sobre isso. Pergunta e resposta rápida. O que você acha que é mais fácil tentar fazer? Mover uma pedra ou ressuscitar um morto? O que é mais fácil? Mover uma pedra, não é? Pois é, mas eu quero te fazer uma outra pergunta. Se é mais fácil mover uma pedra do que fazer um morto voltar à vida, por que ele mandou pessoas retirarem a pedra? Já parou para pensar nisso? Porque para quem ia logo na sequência ressuscitar um morto, gente, fazer a pedra se mover é o quê? Nada. Eu vou te explicar o porquê que isso aconteceu e por que ele fez dessa forma. E aí você precisa entender algumas coisas quando você lê esse grande livro. Mover uma pedra é humanamente possível. Tudo que for humanamente possível cabe a você. O que for humanamente impossível, você só precisa confiar. Porque não está mais no seu controle. Eu vejo muita gente que não está disposta a mover as pedras e fica depois bravo com Deus. Lembre-se, Ele é o Deus do impossível, porque o possível e o necessário é com você. Mova você as pedras do seu caminho, deixe o resto, que vai acontecer. Mas você precisa fazer tudo o que for necessário. E por último, nós precisamos adquirir um outro hábito, que é muito importante. Comemorar as pequenas vitórias. Gente, não espere para comemorar quando você atingir aquela grande meta. Comemore as pequenas. E comemorar, gente, não é chamar a família ou a rua para o churrasco. Não é dar uma festa. Não é. É algo com você. Sabe que é você, muitas vezes, se olhar no espelho, quando você acabou de conseguir aquela meta, que para você era importante, e você fazer mais ou menos assim? Sabe algo mais ou menos assim? Você se dá um abraço?
e fala parabéns, estou orgulhoso, estou orgulhosa de você. Comemorar é isso. As pequenas vitórias. Vocês se recordam de um presidente americano chamado Barack Obama? Deixa eu contar rapidinho para vocês uma curiosidade sobre o Obama. Olha só o que é você ter uma meta grande, mas antes dela você ir conseguindo pequenas metas. O Obama, desde muito jovem, já tinha a meta de ser presidente dos Estados Unidos. Olha o que ele fez. Você vai entender então o porquê, como, quando, prioridades. O Obama, ele foi estudar, ele foi pesquisar a história ou o histórico dos presidentes americanos. O que ele descobriu? Olha que interessante. Isso é verdade. A maioria dos presidentes americanos são ou foram formados em direito. O que ele pensou? Bom, para eu ficar mais próximo da minha meta, então eu vou fazer o quê? Direito. E foi o que ele fez. Inclusive ele fez esse curso não porque ele tinha um sonho de fazer direito. O sonho dele, a meta era ser presidente. Mas como a maioria formava direito, ele falou, bom, então o caminho é por aqui. Vou fazer direito. Olha que bacana isso. Bom, decidiu fazer direito. O que ele foi pesquisar? Qual é uma universidade de referência em curso de direito? Qual faculdade que ele prestou, estudou muito e entrou? Que eu acabei de... Harvard. Fez direito lá. Mas todo esse caminho foi para uma meta maior. Então, gente, é muito importante que você comemore as pequenas vitórias até você chegar naquela grande meta que você estabeleceu para você. É muito importante que você aproveite o caminho, não só a chegada, mas tente realmente desfrutar do trajeto, porque é isso que vai ficar depois para você. Como é que a gente melhora os nossos resultados para a gente fechar aqui? E eu contar então a surpresa que a gente trouxe. Pessoal, tudo começa do conhecimento. Nós aqui no Vencer para Vencer costumamos dizer que o conhecimento liberta. E isso é um fato. Você quer melhorar qualquer resultado na sua vida, não importa a área, primeiramente busque por conhecimento. Quanto mais você conhecer, mais liberta você vai ser. Como é que a gente adquire conhecimento? Vocês sabem que o ser humano possui 5 sentidos. Quando a gente fala de aprender algo diferente ou mais, todo conhecimento ele vem através de 2 sentidos, basicamente. Primeiro, o quê? Audição. Então, por exemplo, hoje vocês estão aqui aprendendo algo novo, diferente, através desse sentido. Então, você senta e aprende alguém ensinando ou passando conhecimento para você. Hoje em dia, você tem, então, cursos, aulas, você vai assistir uma palestra, um treinamento, podcast, que hoje é muito comum e muitas pessoas ouvem podcast. É excelente para você adquirir conhecimento. Mas essa é uma das formas. O que acontece? Essa maneira, ela tem uma limitação. Por quê? Você não determina, por exemplo, quanto tempo a pessoa vai te ensinar. Então, você veio aqui nessa noite. Não foi você que determinou o tempo dessa palestra. Foi o Vencer para Vencer. E aí você fala às vezes, eu queria aprender mais. Mas dessa forma, não é você que tem o controle sobre o quanto ou quanto tempo você vai aprender. A outra forma é através da visão. Basicamente, a leitura. O que é esse 300 ppm? Então, vou explicar para vocês. E aqui vai a primeira boa notícia da noite. Uma pessoa normal,
ela consegue ler em média 300 palavras por minuto. ppm significa palavras por minuto. Esse texto que vocês leram, ele tem 370 palavras. Eu dei 1 minuto cronometrado no meu celular. Por isso que eu disse que você é normal. Porque o normal, quando você não tem nenhuma técnica de leitura específica, é essa média. Mas vamos deixar isso aqui ainda melhor, sem você virar para o texto, tá? Não vale ler de novo, não. Então, olha, tem gente já me trapaceando. Já tem gente me trapaceando. Estou vendo. Você consegue dizer para mim sobre o que falava, pelo menos o pedaço que você leu? Ixi, gente, mas faz 1 hora, acho que nem isso. Meu Deus. Alguma coisa de meta, é o que lembra. E aí? Jesus, gente, nada, olha, faz 1 hora. João? Pessoal, Tem muitas informações. O cérebro, e aí esqueceu. Então não precisa fazer uma memorização. Pessoal, depois que eu comecei e conheci as técnicas de memorização, eu comecei a me especializar em técnicas de leitura eficaz. Então, bom, de uma forma muito breve aqui. A gente lê dessa maneira porque nós somos alfabetizados de forma silábica. Lembra? A gente aprendeu a ler sílaba por sílaba. Depois você foi juntando palavras e depois o quê? Frases. Só que o seu olho, a sua forma de ler continua até hoje sendo o quê? Silábica. Qual que é o problema da leitura silábica? A velocidade é muito lenta e ainda que você ache que isso não atrapalha, por incrível que pareça, para o cérebro, quanto mais devagar você lê, é mais fácil ele perder o quê? A concentração e o foco. É verdade. Agora, também não dá para ficar lendo, correndo de qualquer jeito. E tem uma técnica para que você aumente a velocidade e melhore a compreensão e a retenção. Lembrar do que você leu. E é essa uma das novidades que o Vencer para Vencer vai trazer para vocês no comecinho do ano que vem. Então, a gente, além de continuar oferecendo oratória, comunicação e inteligência emocional, no início do ano nós vamos então lançar um curso de leitura eficaz, para que você consiga ter muito mais aproveitamento no que você lê, ganhar tempo e aprender e lembrar mais. Não precisa responder para mim não, tá bom? Isso é uma resposta para si mesmo. Nesse ano de 2025, quantos livros você leu? Tem gente que está dizendo para mim, William, eu comecei alguns. Comecei. Tem um episódio interessante de uma pessoa que todos vocês conhecem, Bill Gates. Hoje os filhos do Bill Gates são adultos formados. Mas quando os filhos dele eram crianças, esse fato foi verdade, não é historinha não. Numa entrevista que ele deu para um jornalista, esse jornalista perguntou assim para ele, Bill, quando os seus filhos crescerem mais um pouco, a primeira coisa que você vai dar para eles é um computador, não é? Sabe o que ele respondeu? Não, vai ser o quê? Um livro. Exatamente, um livro. Porque ele disse, é isso que liberta, é o conhecimento. E o conhecimento vem muito da leitura. É um hábito que a gente precisa melhorar. Não é livro de autoajuda, não sei se você já ouviu falar sobre esse livro, não é autoajuda, não é livro de coaching. É um livro que vai fazer você refletir sobre os seus relacionamentos com as outras pessoas. Esse livro, ele foi, você tem uma ideia, ele foi publicado, a primeira edição dele,
em 1936. Ano que vem ele completa 90 anos. É quase um centenário. E aí você vai olhar para mim e dizer: ei, William, então esse livro está ultrapassado. Se você lê-lo, você vai ter a impressão que ele foi escrito há 90 dias e não 90 anos. Gente, hábitos mudam, costumes vêm e vão, mas tem algo que não muda, é o ser humano na essência. E esse livro faz você refletir sobre isso. Como melhorar os seus relacionamentos. E a leitura é muito agradável porque é em forma de histórias. Histórias reais, não são histórias inventadas. E o autor coloca várias situações que todos nós passamos. Dentro de casa, com o filho, com o cônjuge, com o namorado, com o chefe, com o funcionário, colaborador e assim por diante. Não sei se você já ouviu falar, mas Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro é considerado a Bíblia de relacionamento humano. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu recomendo essa leitura fortemente. Inclusive, quando a gente ensina o quarto pilar da inteligência emocional, que é a administração de relacionamentos, eu sempre recomendo essa leitura. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. O que eu realmente gostaria que você saísse dessa noite é sempre se lembrando que metas e objetivos, elas realmente fazem uma diferença. Sabe em qual sentido para você? Algo que falta para a maioria das pessoas e não por acaso. Você já conheceu ou conhece uma pessoa que vive desanimada na vida? Já viu isso? Não é? E uma pessoa desanimada é interessante, você não precisa nem às vezes escutar, é só ver o que é a postura, não é? Já viu isso? Então repara, por exemplo, como uma pessoa te encontra numa segunda-feira. Assim? Assim? É mais ou menos como ela chega, não é? Aquela pessoa que você tem até receio de perguntar como é que ela tá. Já viu isso? Você fala, se eu perguntar, vai começar toda uma lista. Não é assim? Você já ouviu falar na palavra entusiasmo? Muito bem. Eu não sei se você conhece a origem dessa palavra. Certamente você conhece o significado, mas eu quero deixar como mensagem final a origem dela. E aí eu vou te explicar por que é tão importante você estar entusiasmado com alguma coisa. E é nisso que a meta vai te ajudar. É algo muito pessoal, mas você precisa estar entusiasmado com alguma coisa na sua vida. E a explicação é essa aqui. A palavra entusiasmo tem origem grega, vem do grego. E é a junção de duas palavras. A palavra em, que significa dentro de alguma coisa, em alguma coisa, juntamente com a palavra theos, que significa Deus. Na origem, entusiasmo significa Deus dentro de você, ou Deus com você. Só por esse motivo, eu realmente desejo que você seja uma pessoa entusiasmada a partir de hoje. Muito obrigado.